Hoje eu vou demonstrar a equação horária para uma partícula que está submetida simultaneamente à aplicação de uma força de restauração linear dada por menos kx, tá? Por uma força de amortecimento viscoso dada por menos b x ponto e por uma força senoidal de impulsão dada por F0 cosseno de ômega t. Tá? Beleza, então vamos escrever a equação todas em termos ali de x ponto, ponto e x. Então F é massa de aceleração, né? M x ponto ponto, onde x ponto ponto é aceleração, é igual, né, a derivada segunda, né, da posição com respeito ao tempo, é igual a menos kx menos bx ponto, esse x ponto é a derivada temporal, né, da posição com respeito ao tempo, mais f0 cosseno de ômega t. Beleza? Vamos passar esse pessoal todo aí para o primeiro membro da equação, né? Então vai ficar mais bx ponto mais kx igual f de zero cosseno de ômega t. Essa força aqui é uma força externa, né, ao oscilador. Por isso que o sinal é positivo, porque ela está aplicando uma oscilação, ela está fornecendo energia aí para esse sistema, né? O sinal está positivo. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? Vamos dividir toda a equação por m. Então aqui vai ficar x ponto ponto, b sobre mx ponto, mais k sobre mx, que é igual a f0 sobre m cosseno de ômega t. Beleza. Aqui então eu vou escrever em termos desses coeficientes. 2 beta, esse k sobre m, né, a gente sabe que ele é ômega zero ao quadrado, né, onde esse ômega zero aí é a frequência angular, que vai ser igual a esse termo que eu vou chamar de A. F0 sobre M, chamei de A. Tá? Aqui eu coloquei esse 2 aqui por conveniência, porque na hora que aparecer aqui a função quadrática, vai ficar fácil da gente fatorar lá o delta. Tá bom. Então aí está o ômega zero, né, ao quadrado, K sobre M. O beta, se aqui eu coloquei um 2, né, então o beta vai ser igual a B sobre 2M. Na hora que eu multiplicar por 2, eu vou voltar para cá. Tá? E o A é o F0 ali sobre M, né? Beleza. Bom, essa equação aqui, ela é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem não homogênea. Tá? Então a gente vai resolver ela, a gente vai encontrar aqui uma função complementar, que vai ser uma solução associada à homogênea dessa equação, e nós vamos encontrar uma solução particular dessa equação 5. Tá? Então, beleza, a equação diferencial homogênea associada a essa equação é a equação 9, tá? E essa equação 9 tem como equação auxiliar a equação 10. Então, vamos encontrar as raízes dessa equação. Então, a gente tem aqui a função quadrática. É aqui que a gente vai entender por que eu usei o 2, né? Para multiplicar o beta. Então, as raízes dessa equação vai ser R igual menos 2 beta, mais ou menos a raiz de delta. Então aqui vai ficar 4 beta ao quadrado menos 4 ômega zero ao quadrado, né? Vai ficar menos 4 AC, né? Então o A aqui é 1, né? E o C é o ômega zero ao quadrado, né? Olha o 4 aqui, por isso que eu usei o 2, né? Esse 4 aqui a gente fatora, vai ficar 4 que multiplica beta zero menos ômega zero ao quadrado, né? Esse 4, então a gente tira a raiz, aqui vai ficar um 2. Então vai ter um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui. Divide tudo isso aí por 2. Então as raízes dessa equação serão menos beta mais ou menos raiz de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Tá? Beleza? Então nós sabemos, né, que a solução geral de uma equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea é dado pela expressão 12, tá? Onde R1 e R2 são as raízes dessa equação e A1 e A2 são constantes. Tá? Considerando, é claro, que as raízes aqui são reais. Esse fator aqui de amortecimento beta, ele é maior do que o ômega zero. Aí você vai ter duas raízes reais aí diferentes. Né? Uma aqui vai ser usando o sinal mais e outra aqui o sinal negativo.
Então, substituindo isso aqui, usando, né, eu vou usar o sinal mais primeiro, substituindo aqui no R1, na primeira raiz, a equação 12 vai ficar menos beta mais a raiz, né, desse pessoal, t, mais A2, e aqui eu vou usar para R2 o negativo, né? Então vai ficar menos beta menos a raiz de beta ao quadrado menos ômega zero ao quadrado t. Beleza. Bom, aqui eu vou então decompor essa exponencial. Né? Lá, produto de potência mesma base. Conserva a base e soma do expoente. Eu vou fazer o contrário. Tá? Então eu vou decompor. Então eu vou ficar aqui exponencial de menos beta t, exponencial da raiz, né? Olha só, se você aplicar a propriedade, produto de mesma potência, né? De potência de mesma base, você vai conservar a base, que é o E, e vai somar os expoentes. Então, daqui para cá você compõe, daqui para cá você decompõe. Tá? A mesma coisa eu fiz com esse rapaz aqui. Perceba que a gente tem uma exponencial de menos beta t aqui e aqui também. O que a gente faz com isso? Coloca em evidência. Então tá aí, ó, tá? Então essa aqui é a minha função complementar, tá? Que é uma solução associada a essa equação homogênea aqui, tá? Equação 9, tá? Essa equação diferencial aí é de segunda ordem homogênea. Beleza. Função complementar já está pronta, dada pela equação 15. Beleza, vamos achar agora uma equação particular para a equação 5, né? A solução particular para essa equação aqui, que vai ser dada por xp de t, né? xp de t igual d cosseno de ômega t menos delta. A gente tem que encontrar agora o valor desse coeficiente, tá? Bom, se ele é solução da equação 5, então a gente vai ter que diferenciar ele duas vezes e uma vez, né? Para depois pegar esses resultados e substituir tudo aqui, tá? Então, derivando a solução particular uma vez com respeito ao tempo, vai ficar aplicando a regra da cadeia aqui, ômega t menos delta, derivou com respeito ao tempo, ômega, derivado de cosseno, menos seno. Derivou mais uma vez, x ponto p, derivou aqui com respeito a t, ômega, vezes ômega, ômega ao quadrado. Derivou o seno, vai ficar cosseno, né? E esse sinal negativo já vem aqui de cima, tá? Então a gente tem o xp, o x ponto p e o x ponto p. E vai pegar a equação 16, 17 e 18, eu escrevi a equação 5 aqui, tá? Só que indexado com o subíndice P, tá? Ó, com o subíndice P. Então, a gente vai pegar as três últimas equações aqui, 18, 17 e 16. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Acho que vai mais um pouquinho. Eu vou substituir, então, essas três equações aqui nessa equação sem número, tá? Então, quem que é o x ponto P? É o segundo membro aqui. Então, olha ele aqui, ó, tá? Quem que é o x ponto? É o segundo membro da equação 17. Então, tá ele aqui, ó, tá multiplicado aí por 2 beta, levando um sinal negativo aqui devido à diferenciação do cosseno, né? E quem que é o xp? É o original, né? Ó, d cosseno. Então, ficou, ó, que multiplica o ômega zero ao quadrado, né? Ômega zero ao quadrado que multiplica d cosseno. E aqui aqui não tem ômega zero, tá? Aqui ficou A cosseno de ômega t. Deixa eu arrumar isso aqui. Não tem esse cara aqui, né? Só é cosseno de ômega t. Então, cadê o rapaz aqui? Então, vou tirar esse cara daqui. Vamos arrumar aqui. Compilar rapidão e esse cara vai sumir daqui, né? Pronto. Beleza, então eu já vou aumentar aqui de novo. Um pouquinho. Tá bom. Então, vamos trabalhar algebricamente aqui, tá? Vamos encontrar esse D, usando o método dos coeficientes a determinar. Vamos comparar os coeficientes aqui de um termo com os coeficientes aqui desse rapaz aqui, cosseno de ômega t, né? Beleza. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o cosseno, né? Desse pessoal, o seno desse pessoal. Então, vamos expandir o cosseno e esse seno aqui. Como? Lembrando da identidade, né? Ó, cosseno de A menos B
vai ser cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Então, vai ficar, ó, menos d ômega quadrado. Então, aqui vai ficar cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Aqui é menos, então vai ficar mais. Seno do primeiro, seno do segundo. Beleza. Aqui, ó, multiplicando, né, ó, menos 2 beta ômega d. Vou expandir o seno, lembrando da identidade, né? Seno de A menos B vai ser seno de A, cosseno de B, menos seno de B, cosseno de A. Então, aqui vai ficar, então, seno de ômega t, cosseno de delta, menos, então, menos seno de delta, cosseno de ômega t, tá? Esse cara é igual a esse aqui, então, vou usar a expansão aqui, né? Já, pronto, beleza. Então, agora aqui vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, aqui vai ficar menos d ômega quadrado, né, vezes esse pessoal, menos d ômega quadrado vezes esse pessoal está aqui. Esse cara vezes esse cidadão está aqui embaixo. Menos vezes menos, mais, está aqui o pessoal. Aqui mesma coisa, né, ó, distributiva. Então, está aqui. E mais uma vez, distributivo da multiplicação está aí. Beleza, igual a cosseno de ômega t. Beleza, a gente tem cosseno de ômega t aqui. Aqui não tem, aqui a gente tem. E aqui também a gente tem. Vamos evidenciá-lo, tá? Então, vai ficar cosseno de ômega t. Então, esse pessoal aqui vai ficar aqui, ó, d ômega quadrado, cosseno de delta. Aqui não tem, aqui também não. Aqui vai ficar 2 beta ômega d, seno de delta. E esse rapaz aqui vai ficar ômega 0d, cosseno de delta. Beleza. Temos o seno de ômega t, vamos evidenciá-lo. Ele está aqui e aqui. Então, evidenciando, ficará menos ômega quadrado d, seno de delta, né, desse termo. Esse cidadão aqui ficará menos 2 beta ômega d, cosseno de delta. E o nosso amigo aqui ficará ômega 0 d, seno de delta. Isso aqui é igual a cosseno de ômega t, né? Note que tem d nos três termos, né? E aqui também. Vamos evidenciar também o d. Só que para não fazer confusão, vou deixar o cosseno aqui do outro lado e o d de cá, tá? Poderia ter deixado aqui d cosseno de ômega t, mas eu deixei de cá. Onde você vai colocar esse d, se for de cá ou de cá, não vai fazer diferença aí na álgebra agora, não. Bom, então evidenciando esse d, então, ó, vamos escrever toda essa expressão, só que sem o d, tá? A mesma coisa aqui, ó, d. Vamos escrever toda essa expressão, só que sem o d. D está aqui evidenciado. Ótimo. Perceba que a gente tem um cosseno de delta aqui que também vamos evidenciá-lo. Então, ó, cosseno de delta, ômega 0 quadrado e ômega quadrado, tá? Esse cara é diferente desse, porque você tem ali uma partícula que ela está submetida a uma força, né, restauradora, negativa, e uma força de amortecimento viscoso, né? Um ente aí de amortecimento viscoso. Então, essa frequência angular é uma frequência angular em um determinado tempo, e essa frequência aqui é uma frequência angular inicial, tá, desse movimento. Aqui a gente tem um seno de delta aqui também, vamos evidenciá-lo. Então, aqui ficou, ó, ômega 0 quadrado menos ômega quadrado, tá? Tá aí, rapaziada. Então, a gente tem aqui, ó, o coeficiente de ômega t no primeiro membro é essa expressão. O coeficiente de seno de ômega t no primeiro membro é dado por essa expressão. Vamos comparar os coeficientes, tá? Membro a membro. Aqui não tem o termo seno de ômega t. Então, isso significa que esse coeficiente é zero. Então, vai ficar esse pessoal, que é o coeficiente aqui desse cidadão, é igual a zero. Então, aqui essa expressão não vai achar o d, né, imediatamente, mas ela vai nos dar a tangente de delta, que vai ser muito importante para a gente encontrar as relações trigonométricas que vai nos ajudar a encontrar o valor aqui do coeficiente d, tá? Beleza, então passou o d para cá, 0 por d deu 0, tá? Vamos passar esse cidadão para cá, ele vai vir positivo, né? Então tá ali positivo. A gente tem um seno de delta e cosseno de delta. Já até vai no tangente aqui, né? Ó. Passa esse cosseno para cá e passa esse pessoal para cá. Então, seno de delta por cosseno de delta é tangente de delta.
Se a gente tem a tangente de delta, a definição de tangente é a razão entre o cateto oposto e o adjacente. Significa, então, que a gente consegue obter informação a respeito da hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Então, a hipotenusa é a raiz da soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente tem aqui o cateto adjacente, então, quadra. Temos aqui o cateto oposto, quadra. Então, você tem aqui a hipotenusa. Se a gente tem a hipotenusa e o cateto adjacente, a gente tem cosseno. Aqui o cosseno. A gente tem a hipotenusa e nós temos o cateto oposto. Então, a gente tem informação a respeito do seno de delta, né? Então, essa expressão aqui nos deu 3 informações. A equação 29, que nos ajudou a encontrar a hipotenusa, e através dessa hipotenusa da equação 29, a gente encontrou o cosseno e o seno, tá? Nos deu uma informação muito importante, a equação 25, tá? Beleza, a gente já usou ela. Vamos agora então para a equação, aliás, vamos agora então fazer uma análise do quociente de cosseno de ômega t. Tem cosseno de ômega t no primeiro membro e no segundo. Então vamos determinar aqui agora, né? A gente já está usando aqui o método coeficiente de determinar, né? Vamos encontrar o quociente, né, de cosseno de ômega t, tá? Vamos igualar, né, os coeficientes. Então esse quociente aqui do primeiro membro, do cosseno de ômega t, vai ser igual ao A, que é o quociente do cosseno de ômega t do segundo membro da equação 24. Então, como que a gente vai, que equação que a gente vai obter? A equação 33, né? Ó. Esse cidadão aqui, né, ó, é igual a A. Então, tá aí, né? Então, aqui a gente já acha o D. D é igual a A dividido pelo termo que está entre colchete. Tá ali, ó, né? Esse cidadão é o cateto adjacente, tá? Quem que é o cateto adjacente? Olha, ômega 0 menos ômega quadrado, que é o adjacente, ele vai ser igual a cosseno de delta vezes a raiz, tá? Cosseno de delta vezes a raiz, a gente vai substituir aqui então, ó, cosseno de delta vezes a raiz, a gente vai ter então a raiz cosseno ao quadrado de delta. A mesma coisa aqui, ó, 2 beta ômega é o cateto oposto. Então o cateto oposto vai ser quem? Seno de delta vezes a raiz, tá? Então vamos pegar essa informação, vamos substituir na equação 34. A gente vai chegar então, raiz seno ao quadrado de delta. Então aqui ficou o quadrado que a gente já tinha um cosseno aqui, e aqui ficou o quadrado que a gente já tinha um seno aqui, tá? Beleza, então vamos evidenciar a raiz. Evidenciando a raiz, a equação 35 evolui para a equação 36. E novamente aqui, né, ó, acho que é a primeira vez, né? Aqui vai aparecer a identidade trigonométrica fundamental, tá? Ó, esse cara, então, dividido por esse, cosseno ao quadrado de delta. Esse cara, dividido por esse, mais seno ao quadrado de delta. Isso aqui é igual a 1, tá? Então, o D, finalmente, ele é dado pela equação 37, tá? Então, a solução particular, que era xp é igual a D cosseno de ômega t menos delta, no lugar do D, a gente vai colocar essa expressão. Então, o x de P, né, vai ser A raiz, né, cosseno de ômega t menos delta. Tá certo? Esse x de P é a equação aqui, né, ó, a função particular, tá lá em cima. Olha aqui, ó, a gente já achou o D, né? Então, a gente foi na equação 16 e substituiu o D. E a gente encontrou uma equação para x de P, que é a solução particular da equação 5, né? Está aqui o nosso amigo. E a solução geral, né, da equação 5, só lembrar quem que é a equação 5 ali, ó. Aqui, ó, a solução geral dessa equação vai ser a soma, né, da função complementar mais a solução particular, né? Com isso a gente obtém a equação horária da partícula. Então tá aqui ela. A equação horária da partícula, então o x de t vai ser igual à função complementar mais a função particular, né? Então, da equação 39, né? Substituindo na equação 39
a equação 38 e a equação de x de c, que é dado pela equação, né? Pela equação 15, nós obtemos a última equação, né? Que é a equação aqui sem número. Então, essa aqui é a equação horária da posição para uma partícula que está submetida ao mesmo tempo a uma força restauradora, menos kx, a uma força de amortecimento, né? Menos bx ponto, e a uma força senoidal de impulsão, né? Que é dado pela expressão, né? F0 cosseno de ômega t. É isso aí e Feliz Natal!